Guia de Revisão História da Psicologia. Introdução ao estudo da história da psicologia. Como afirmou o psicólogo Hermann Ebbinghaus, a psicologia possui um longo passado, ainda que sua real história seja curta. Isso significa que, embora a psicologia como ciência formal tenha pouco mais de um século, as perguntas que ela busca responder sobre a mente, a alma, o comportamento e a natureza humana são tão antigas quanto a própria humanidade. Nesta jornada, vamos explorar desde as raízes filosóficas na Grécia Antiga, passando pelos debates que moldaram o pensamento moderno, até a fundação dos primeiros laboratórios, o surgimento das grandes escolas teóricas que definem a psicologia hoje. Compreender essa trajetória não é apenas decorar nomes e datas, mas sim entender como chegamos a pensar da forma como pensamos sobre nós mesmos. É perceber que cada teoria surgiu em um contexto, respondendo a perguntas de sua época e construindo sobre as ideias que vieram antes. Vamos começar. Tema: antecedentes históricos e as origens da psicologia. As raízes na Antiguidade Grécia e Roma. Muito antes de a psicologia existir como uma disciplina científica, os antigos gregos já exploravam temas como a alma, a psiché, a consciência, o conhecimento e o comportamento humano. Na filosofia, os filósofos foram os primeiros a tentar entender a mente de forma sistemática. Sócrates nos convidou a conhecer a ti mesmo, sugerindo que a verdade, a moralidade poderiam ser encontradas através da introspecção e do diálogo interno. Platão, seu discípulo, propôs a teoria da alma tripartite. Ele a dividia em três partes: a racional localizada na cabeça, imortal e divina, a irascível no peito, responsável pelas paixões e emoções como a coragem, e a apetitiva no ventre, ligada aos desejos e necessidades básicas. Essa divisão influenciou profundamente a visão ocidental da razão controlando as emoções. Aristóteles, por sua vez, via a alma como o princípio vital de todos os seres vivos, inseparável do corpo. Ele também a classificou em três tipos: a alma vegetativa, presente em plantas, responsável pela nutrição e reprodução; a alma sensitiva em animais, adicionando a capacidade de sensação e movimento; e a alma racional exclusiva dos humanos, conferindo a capacidade de pensar e raciocinar. Na medicina, a medicina grega também deixou um legado importante. Hipócrates, considerado o pai da medicina, desenvolveu a teoria dos 4 humores. Ele acreditava que o corpo continha 4 fluidos principais: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. O equilíbrio entre eles resultaria em saúde, enquanto o desequilíbrio causaria doenças. Galeno, um médico romano, expandiu essa teoria, associando o excesso de cada humor a um tipo de temperamento ou personalidade. Essa foi uma das primeiras tentativas de criar uma tipologia da personalidade. Exemplo prático: a teoria dos temperamentos de Galeno ainda ecoa em nosso vocabulário. Quando chamamos alguém de melancólico, estamos usando um termo derivado da bile negra, que era associada à tristeza. Alguém sanguíneo seria otimista, excesso de sangue; colérico seria irritadiço, bile amarela; e fleumático seria apático, fleuma. A Idade Média e a visão teológica. Durante a Idade Média, o conhecimento foi preservado e reinterpretado pela Igreja Católica. O foco se voltou para a relação entre a alma e Deus. Santo Agostinho, influenciado por Platão, Agostinho via a alma como o caminho para encontrar Deus. Ele se aprofundou na introspecção como forma de autoconhecimento e fé. Em seus escritos sobre a memória, ele a descreve como uma força ativa e por vezes incontrolável, uma ideia que, de certa forma, antecipa noções de inconsciente que surgiriam séculos depois. São Tomás de Aquino retomou o pensamento de Aristóteles para conciliar fé e razão. Ele reafirmou a alma como o princípio organizador do corpo, reforçando a ideia de que o ser humano é uma unidade entre corpo e alma, e que a razão é a
faculdade que nos distingue. A Idade Moderna, racionalismo versus empirismo. A Idade Moderna, séculos XV, foi marcada por um intenso debate filosófico que preparou o terreno para a ciência moderna e, consequentemente, para a psicologia. A grande questão era como obtemos conhecimento verdadeiro. Racionalismo defendia que a razão é a principal fonte de conhecimento. Os racionalistas, como René Descartes, desconfiavam dos sentidos, pois acreditavam que eles poderiam nos enganar. Descartes é famoso pela frase penso, logo existo. Ele buscou uma verdade inquestionável e a encontrou na própria capacidade de duvidar e pensar. Ele também propôs o dualismo mente-corpo, uma ideia radical de que a mente uma substância pensante não material e o corpo uma máquina física eram entidades separadas que interagiam. Essa separação abriu caminho para que o corpo fosse estudado pelas ciências naturais, enquanto a mente permanecia no campo da filosofia. Empirismo sustentava que todo conhecimento vem da experiência sensorial. Para os empiristas, como John Locke, a mente nasce como uma tábula rasa ou uma folha em branco, que é preenchida pelas experiências ao longo da vida. Exemplo prático: Locke explicaria que um cego de nascença que recupera a visão não saberia diferenciar um cubo de uma esfera apenas olhando. Embora ele conhecesse as formas pelo tato, ele precisaria da experiência visual para aprender a associar a imagem à forma. A psicologia como disciplina filosófica e as críticas de Kant. No século XVIII, o filósofo alemão Christian Wolff organizou a psicologia como um ramo formal da filosofia, dividindo-a em duas. Psicologia empírica, o estudo das faculdades da alma, percepção, memória, atenção através da observação interna e introspecção. Psicologia racional, um estudo mais abstrato e dedutivo sobre a essência e a natureza da alma. Foi então que Immanuel Kant, um dos filósofos mais influentes da história, lançou um desafio que mudaria tudo. Kant argumentou que a psicologia não poderia ser uma ciência natural legítima por três motivos principais. 1. Falta de um objeto externo. Os processos mentais são internos. Na introspecção, o observador e o observado são a mesma pessoa, o que impede um estudo objetivo. 2. Não é quantificável. Os fenômenos mentais não podiam ser medidos ou representados matematicamente, como os fenômenos da física. 3. Natureza transitória. Os pensamentos e sentimentos estão em fluxo constante, o que impossibilita isolar um único estado mental para estudo sem alterá-lo. Esses vetos kantianos foram o grande obstáculo que a psicologia precisou superar no século XIX para se estabelecer como ciência. A resposta à psicofísica e à fisiologia sensorial. A resposta ao desafio de Kant veio de uma área inesperada: a fisiologia. Cientistas alemães começaram a estudar a relação entre os estímulos físicos do ambiente e as sensações que eles produzem em nós. Johannes Müller propôs a teoria das energias nervosas específicas, afirmando que cada órgão sensorial produz um tipo específico de sensação. O olho sempre produz luz, o ouvido sempre produz som, independentemente do estímulo. Isso sugeria que a sensação poderia ser objeto de estudo objetivo e mensurável que a psicologia precisava. Hermann von Helmholtz mediu a velocidade do impulso nervoso, provando que os processos mentais não são instantâneos e levam tempo, podendo, portanto, ser medidos. Ernst Weber descobriu a lei da diferença apenas perceptível DAP. Ele notou que a nossa capacidade de perceber a diferença entre dois estímulos depende da intensidade deles. Exemplo prático: é fácil notar a diferença entre um peso de 1 kg e um de 2 kg. No entanto, é muito difícil notar a diferença entre um peso de 20 kg e um de 21 kg, embora a diferença absoluta 1 kg seja a mesma. A nossa percepção da diferença não é absoluta, mas relativa. Gustav Fechner, considerado por muitos o verdadeiro fundador da psicologia,
Experimental, Fechner levou a lei de Weber um passo adiante. Em 22 de outubro de 1850, ele teve a epifania de que poderia criar uma equação matemática para relacionar a intensidade de um estímulo físico mundo material com a intensidade da sensação percebida mundo mental. A lei de Weber-Fechner-Schloger foi a primeira vez que um processo mental foi quantificado com sucesso. Com os trabalhos desses psicofisiologistas, os vetos de Kant foram superados. A psicologia agora tinha 1. Um objeto de estudo a sensação. 2. Um método objetivo à introspecção experimental controlada. 3. Uma forma de matematização à lei de Fechner. O palco estava montado para a fundação oficial da psicologia como uma ciência independente. Tema 2. A fundação da psicologia e as primeiras escolas. Wilhelm Wundt e o primeiro laboratório de psicologia. O marco oficial da fundação da psicologia como ciência é a criação do primeiro laboratório de psicologia experimental por Wilhelm Wundt na Universidade de Leipzig, Alemanha, em 1879. Wundt é considerado o pai da psicologia porque foi o primeiro a delimitar formalmente seu campo e método. Objeto de estudo para Wundt, o objeto da psicologia era a experiência imediata. Ou seja, a experiência consciente tal como ela se apresenta ao sujeito. Ele queria decompor a consciência em seus elementos mais básicos, como sensações, imagens e sentimentos. Método principal era a introspecção experimental. Diferente da introspecção filosófica, uma reflexão casual, a de Wundt era um procedimento rigoroso e controlado. Sujeitos treinados eram expostos a estímulos como uma luz ou um som e deveriam descrever suas sensações de forma objetiva, relatando qualidade, intensidade e duração. Voluntarismo. O sistema de Wundt é chamado de voluntarismo porque ele enfatizava a capacidade da mente de organizar seus conteúdos em processos de pensamento de nível superior, um processo que ele chamou de a percepção. A mente não era apenas um receptor passivo de sensações, mas um agente ativo e voluntário que organizava a experiência. Wundt também propôs a psicologia dos povos Psychologie, argumentando que processos mentais superiores como linguagem, mitos e costumes não poderiam ser estudados em laboratório, mas sim através da observação de seus produtos culturais históricos. Estruturalismo. A versão de Titchener. Edward Titchener, um aluno inglês de Wundt, levou a psicologia para os Estados Unidos e desenvolveu sua própria versão, que chamou de estruturalismo. O objetivo de Titchener era ainda mais focado que o de Wundt. Ele queria descobrir a estrutura da mente, identificando seus elementos básicos e como eles se combinavam para formar experiências complexas. Era como uma química mental, buscando os átomos do pensamento. Ele identificou mais de 44,000 qualidades sensoriais básicas. O erro de estímulo. Titchener treinou rigorosamente seus observadores para evitar o que ele chamava de erro de estímulo. Exemplo prático: se um observador visse uma maçã, ele não deveria dizer: "Eu vejo uma maçã", e isso é o erro de estímulo, pois descreve o objeto conhecido, mas sim descrever os elementos da sua experiência consciente. "Eu vejo um objeto vermelho, redondo, com um brilho em um lado." Críticas. O estruturalismo foi criticado por ser muito reducionista, tentando reduzir a mente a simples elementos, mentalista focado apenas na consciência e artificial. A introspecção em laboratório parecia distante da vida real. Além disso, os resultados da introspecção variavam muito entre os laboratórios, faltando objetividade. O estruturalismo morreu com Titchener, mas foi fundamental por estabelecer a psicologia como ciência nos Estados Unidos. Funcionalismo. A psicologia em ação. Em oposição ao estruturalismo, surgiu o funcionalismo, a primeira escola de pensamento genuinamente americana. Influenciado pela teoria da evolução de Charles Darwin, o funcionalismo não perguntava o que é a mente, mas sim para que serve a mente.
William James foi o grande precursor do funcionalismo. Em sua obra-prima, Princípios da Psicologia 1890, ele criticou a busca por elementos estáticos da consciência. Para James, a consciência era um fluxo contínuo, um rio de pensamentos, sempre em mudança e pessoal. Foco e interesse dos funcionalistas era entender a função dos processos mentais e do comportamento em ajudar o organismo a se adaptar ao ambiente. Eles ampliaram o escopo da psicologia para incluir o estudo de animais, crianças, pessoas com transtornos mentais, pois tudo isso ajudava a entender a adaptação. Pragmatismo ou funcionalismo estava enraizado na filosofia americana do pragmatismo, que defende que o valor de uma ideia está em sua utilidade e em suas consequências práticas. Legado: o funcionalismo não se tornou uma escola formal com um único líder, mas seu espírito prático e aplicado permeou toda a psicologia americana, abrindo caminho para o behaviorismo e para áreas aplicadas como a psicologia educacional e organizacional. O comportamento em foco: o behaviorismo. No início do século XX, uma nova força surgiu, protestando radicalmente contra o estudo da mente e da consciência. Essa força foi o behaviorismo. John B. Watson lançou o movimento em 1913 com seu Manifesto Behaviorista. Ele declarou que, para ser uma ciência verdadeira, a psicologia deveria estudar apenas o comportamento observável e mensurável. Para Watson, a mente era uma caixa preta inacessível. O foco deveria ser na relação entre estímulo S e resposta R. Influências: o behaviorismo foi fortemente influenciado pelos trabalhos com animais. Ivan Pavlov e o condicionamento clássico. Pavlov, um fisiologista russo, mostrou que os cães podiam aprender a salivar ao som de um sino, se o sino fosse repetidamente associado à apresentação de comida. Ele demonstrou como um estímulo neutro sino podia passar a eliciar uma resposta reflexa. Salivação. Exemplo prático: se você sempre ouve uma música específica quando está relaxando, com o tempo, apenas ouvir essa música pode fazer você se sentir mais calmo. A música estímulo condicionado passou a eliciar a resposta de relaxamento. Edward Tordick e a lei do efeito Tordick colocava gatos em caixas problema e observava como eles aprendiam a escapar. Ele formulou a lei do efeito: comportamentos seguidos por consequências satisfatórias. Recompensas têm maior probabilidade de se repetir, enquanto comportamentos seguidos por consequências desagradáveis têm menor probabilidade. O experimento do pequeno Albert Watson demonstrou que as emoções também podiam ser condicionadas. Ele condicionou um bebê de 9 meses, Albert, a ter medo de um rato branco, algo que ele não temia antes, ao associar a presença do rato com um barulho alto e assustador. O medo depois se generalizou para outros objetos peludos. Embora hoje seja considerado antiético, o experimento foi crucial para mostrar que o comportamento, e não a mente, poderia ser o foco da psicologia. Behaviorismo radical de B. F. Skinner. B. F. Skinner foi o behaviorista mais influente do século XX. Sua abordagem, o behaviorismo radical, levou as ideias de Watson a um novo patamar. Condicionamento operante: Skinner focou em como as consequências de um comportamento afetam sua probabilidade de ocorrer novamente. Diferente do condicionamento clássico, que lida com reflexos, o operante lida com comportamentos voluntários operantes, pois operam no ambiente. Reforço: qualquer consequência que aumenta a probabilidade de um comportamento. Reforço positivo: adicionar algo agradável. Exemplo: elogiar uma criança por arrumar o quarto. Reforço negativo: remover algo desagradável. Exemplo: tomar um analgésico para eliminar a dor de cabeça. O comportamento de tomar o analgésico é reforçado. Punição: qualquer consequência que diminui a probabilidade de um comportamento.
Punição positiva: adicionar algo desagradável. Exemplo: dar uma bronca em alguém. Punição negativa: remover algo agradável. Exemplo: tirar o videogame de uma criança por mau comportamento. Eventos privados. Diferente de Watson, Skinner não negava a existência de pensamentos e sentimentos. Eventos privados. Ele apenas argumentava que eles também eram comportamentos e deveriam ser explicados pelas mesmas leis de estímulo, resposta e consequência, e não como causas de outros comportamentos. Para ele, dizer eu saí porque decidi sair não era uma explicação. A verdadeira causa estaria nas contingências ambientais que levaram tanto ao pensamento de sair quanto ao ato de sair. O behaviorismo dominou a psicologia americana por décadas, com aplicações práticas imensas na educação, terapia, análise do comportamento aplicada a aba e treinamento de animais. Tema 3: As três forças da psicologia do século XX. No século XX, o cenário da psicologia foi dominado por três grandes movimentos, muitas vezes chamados de forças: a psicanálise, o behaviorismo já discutido e a psicologia humanista. A primeira força: a psicanálise de Sigmund Freud. Enquanto a psicologia acadêmica se desenvolvia em laboratórios, Sigmund Freud, um médico de Viena, criava uma teoria revolucionária a partir de sua prática clínica com pacientes que sofriam de problemas nervosos, como a histeria. O inconsciente. A maior contribuição de Freud foi a descoberta do inconsciente. Ele propôs que a maior parte da nossa mente opera fora da nossa consciência e que nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos são profundamente influenciados por desejos, memórias e conflitos inconscientes, muitos deles reprimidos. Estrutura da personalidade. Freud descreveu a mente como um campo de batalha entre três instâncias. ID: a parte primitiva e instintiva, regida pelo princípio do prazer. O reservatório dos impulsos e desejos inconscientes. Ego: o eu, que se desenvolve para mediar a realidade. Ele opera pelo princípio da realidade, tentando satisfazer os desejos do ID de maneiras socialmente aceitáveis. Superego: a instância moral, que internaliza as regras e valores da sociedade. A consciência. Ele busca a perfeição e gera a culpa. Exemplo prático: analogia: imagine que você está de dieta. O ID grita: coma aquele bolo de chocolate agora. O superego diz: você não pode, é errado e você vai engordar. O ego tenta encontrar uma solução realista: ok, vamos comer apenas um pedaço pequeno depois do jantar. Métodos psicanalíticos para acessar o inconsciente. Freud desenvolveu técnicas como a associação livre: o paciente fala tudo o que lhe vem à mente, sem censura. E a análise dos sonhos, que ele chamou de a estrada real para o inconsciente. Desenvolvimento psicossexual. Freud chocou a sociedade vitoriana ao propor que a sexualidade, a libido, ou energia psíquica, é uma força motriz desde a infância. Ele descreveu as fases do desenvolvimento psicossexual: oral, anal, fálica, latência e genital, argumentando que experiências e conflitos em cada fase moldam a personalidade adulta. Dissidentes da psicanálise. Vários seguidores de Freud romperam com ele por discordâncias teóricas, criando suas próprias escolas de pensamento. Carl Jung, inicialmente o herdeiro de Freud, Jung discordou da ênfase excessiva na sexualidade. Ele expandiu o conceito de inconsciente, propondo o inconsciente coletivo, um reservatório de imagens e memórias ancestrais compartilhadas por toda a humanidade, os arquétipos como a persona, a sombra, o self. Sua abordagem é conhecida como psicologia analítica. Alfred Adler focou nos sentimentos de inferioridade como a principal força motivadora. Ele acreditava que todos nós lutamos para superar esse sentimento desde a infância, buscando a superioridade e a perfeição. Ele também introduziu o conceito de self criativo, a capacidade que temos de moldar nossa própria personalidade. Sua abordagem é a psicologia individual.
Karen Horney criticou a visão freudiana das mulheres como a inveja do pênis. Enfatizou a importância dos fatores sociais e culturais na formação da personalidade e das neuroses. Ela argumentava que a ansiedade básica surge de sentimentos de isolamento e desamparo na infância, decorrentes de relações parentais inadequadas. A segunda força, a psicologia da Gestalt. Surgindo na Alemanha na mesma época do behaviorismo, a psicologia da Gestalt foi um protesto contra a tentativa de decompor a experiência em elementos tanto do estruturalismo quanto do behaviorismo. O todo é diferente da soma das partes, essa é a frase-chave da Gestalt. Os gestaltistas argumentavam que nossa percepção não se dá por partes isoladas, mas pela organização dos estímulos em um todo significativo. A Gestalt. Exemplo prático: quando você ouve uma melodia, você não percebe notas musicais isoladas, mas a canção inteira. A melodia é a Gestalt, que emerge da relação entre as notas. Percepção e insight. O foco principal da Gestalt era o estudo da percepção. Eles descobriram vários princípios de organização perceptual como proximidade, semelhança, fechamento. Eles também introduziram o conceito de insight, a compreensão súbita e global de um problema, uma reestruturação do campo perceptual. Fritz Perls mais tarde desenvolveu a Gestalt terapia, uma abordagem psicoterapêutica focada no aqui e agora, na consciência e na responsabilidade pessoal, utilizando os princípios da percepção da Gestalt. A terceira força, a psicologia humanista. Nos anos 1950 e 1960, a psicologia humanista surgiu como uma reação tanto à visão pessimista e determinista da psicanálise quanto à visão mecanicista do behaviorismo. Ela ofereceu uma visão mais otimista e holística do ser humano. Foco no potencial humano. A abordagem humanista enfatiza o livre-arbítrio, o crescimento pessoal e a tendência inata à autorrealização, a busca por atingir nosso potencial máximo. Abraham Maslow é considerado o pai da psicologia humanista. Ele propôs a famosa hierarquia das necessidades, representada por uma pirâmide. Maslow argumentava que precisamos satisfazer necessidades mais básicas antes de podermos nos dedicar a necessidades mais elevadas. Base: necessidades fisiológicas: comida, água, sono, segurança, abrigo, emprego, saúde, amor e pertencimento, amizade, família, intimidade, estima, autoestima, confiança, respeito dos outros. Topo: autorrealização, moralidade, criatividade, espontaneidade. Carl Rogers desenvolveu a abordagem centrada na pessoa. Rogers acreditava que, para uma pessoa crescer e se autorrealizar, ela precisa de um ambiente que ofereça três condições essenciais: autenticidade ou congruência, ser genuíno e transparente. Aceitação incondicional, aceitar a pessoa como ela é, sem julgamentos. Empatia, tentar compreender o mundo a partir da perspectiva do outro. Exemplo prático: a terapia de Rogers revolucionou a relação terapeuta-cliente. Em vez de um especialista distante que interpreta, o terapeuta se torna um facilitador que cria um ambiente seguro para que o próprio cliente encontre suas respostas e explore seu potencial. Tema 4: a revolução cognitiva e a psicologia contemporânea. A partir da década de 1950, uma nova revolução começou a tomar forma, trazendo a mente de volta ao centro da psicologia. A revolução cognitiva. O behaviorismo, com sua recusa em estudar processos mentais, começou a mostrar suas limitações. O desenvolvimento dos computadores forneceu uma nova metáfora para entender a mente, o processamento de informação. A psicologia cognitiva nasceu desse movimento. Objeto de estudo: estuda os processos mentais internos, como percepção, atenção, memória, linguagem, resolução de problemas e pensamento. Metáfora computacional: a mente é vista como um sistema que processa informações, recebe um input, estímulo, processão internamente através de
regras e algoritmos e geram output comportamento. Principais marcos. O ano de 1956 é considerado um marco, com a realização de um simpósio no MIT onde foram apresentados trabalhos pioneiros de Noam Chomsky sobre a linguagem, George Miller sobre a memória de curto prazo e o mágico número 7 Neville Simon sobre inteligência artificial. Reestruturação cognitiva. A psicologia cognitiva teve um impacto imenso na terapia. A terapia cognitivo-comportamental TCC, desenvolvida por Aaron Beck e outros, propõe que nossos sentimentos e comportamentos são influenciados pela forma como interpretamos os eventos. O objetivo da TCC é identificar e modificar pensamentos disfuncionais e distorções cognitivas. Exemplo prático de distorção cognitiva: uma pessoa que comete um pequeno erro no trabalho e pensa: eu sou um fracasso total, vou ser demitido, está praticando a catastrofização. A TCC ajudaria essa pessoa a reavaliar esse pensamento e a encontrar uma interpretação mais realista e funcional. A psicologia no século XXI: integração e novos horizontes. A psicologia hoje é um campo vasto e plural, caracterizado pela integração de diferentes perspectivas. Neurociência cognitiva graças a tecnologias como a ressonância magnética funcional fMRI. Os psicólogos podem agora observar o cérebro em ação enquanto uma pessoa realiza tarefas cognitivas. Essa área busca entender as bases neurais da cognição e do comportamento, superando o antigo dualismo mente-corpo. A visão hoje é monista. Mente e cérebro são vistos como duas faces da mesma moeda. Psicologia positiva liderada por Martin Seligman. A psicologia positiva é um movimento mais recente que critica o foco tradicional da psicologia na doença e no sofrimento. Em vez disso, ela se concentra no estudo científico do que faz a vida valer a pena. As emoções positivas como a felicidade e a gratidão, as forças de caráter e as instituições positivas que promovem o bem-estar e o florescimento humano. Considerações finais. Percorrer a história da psicologia é entender a jornada da humanidade para compreender a si mesma. Começamos com a alma na filosofia, passamos pela consciência no laboratório, nos focamos no comportamento observável, exploramos as profundezas do inconsciente, celebramos o potencial humano e, finalmente, retornamos à mente, agora vista como um complexo sistema de processamento de informação intimamente ligado ao cérebro. Hoje, a psicologia não é uma única teoria, mas uma colcha de retalhos de perspectivas que, juntas, nos oferecem um retrato rico e multifacetado do que significa ser humano. Conhecer essa história nos torna profissionais mais críticos, conscientes das raízes de nossas práticas e abertos às transformações que o futuro certamente trará. Referências bibliográficas consolidadas. Alporta, G. W. The Nature of Prejudice. 3 edição. Wockingham Addison Wesley, 1954. Antunes, M. A. M. Psicologia Escolar e Educacional. História, Compromissos, Perspectivas. Psicologia Escolar e Educacional, V. 12, N. 2, P. 469.475, 2008. Araújo, Saulo de Freitas. O voluntarismo de Wilhelm Wundt. Em Ferreira. Arthur Arruda Leal. Org. A pluralidade do campo psicológico. Rio de Janeiro. Editora UFRJ. 2010, p. 2538. Baum, W. M. Compreender o behaviorismo. Comportamento, cultura e evolução. 2. Edição. Tradução de M. T. A. Silva, M. A. Matos, G. Y. Tomanari, I. Z. Torinho. Porto Alegre Arte, 2006.
Ber, M. F. Connors B. W. Paradiso M. A. Neurociências desvendando o sistema nervoso. 3 edição. Porto Alegre Artmed, 2017. Beck, J. S. Terapia Cognitivo-Comportamental Teoria e Prática. 2 edição. Porto Alegre. Artmed, 2013. Bock, Ana B. Furtado, Odair, Teixeira, M. de L. Psicologias uma introdução ao estudo de psicologia. 13 edição. Refor. E amplo. São Paulo Saraiva, 1999. Boff, L. A Águia e a Galinha. 4 edição. Rio de Janeiro Sextante, 1999. Bonomi, Andréa. Fenomenologia e Estruturalismo. São Paulo Perspectiva, 1974. Boring, Edwin G. A History of Experimental Psychology. 2 edição. New York. Appleton Century Crofts, 1957. Britânica, T. Editors of Encyclopedia. Joseph Breuer. Enciclopédia Britânica. 2021. Colin, C. Org. O Livro da Psicologia. São Paulo O Globo, 2012. Conk, Márcio Silveira. A Questão da Memória em Santo Agostinho e Freud. I. Perspectiva Filosófica, S. I. V. 41, edição. 1, p. 3048, 2014. Davidson, R. J. Begley, S. O Estilo Emocional do Cérebro. Rio de Janeiro. Sextante, 2013. Ebbinghaus, H. Psychology Elementary Textbook. Boston, D.C. Ralph Co. 1910. Feijoo, A. M. L. C. D. Bases do Pensamento Fenomenológico e Existencial em William James. Psicologia, Ciência e Profissão, Brasília, V. 33, N4, p. 840.851, 2013. Ferreira, Danilo Gomes. O Existencialismo é um Humanismo à Escolha, A. Responsabilidade e a Angústia em Sartre. Cadernos da Graduação, Campinas, N. 8. 2010. Ferreira, Arthur Arruda Leal, Pereira, André Luiz. O Projeto da Psicologia como Ciência da Experiência, Ascensão e Declínio do Império dos Sentidos. Em revista. Mnemosine. Rio de Janeiro, V. 3, N2, p. 222.247, 2007. Ferreira, Arthur Arruda Leal. A Psicologia no Recurso aos Vetos Kantianos. I. Jacob Vilela, Ana Maria, Ferreira, Arthur Arruda Leal, Portugal, Francisco Teixeira Orgs. História da Psicologia, Rumos e Recursos. Rio de Janeiro Now, 2010. Capitão. 4, p. 8.592. Freud, S. Totem e Tabu. São Paulo Cia das Letras, 2013. Freud, S. Breuer, J. Estudos sobre a Histeria. São Paulo Companhia das Letras, 2016. Garciarosa, Luiz Alfredo. Psicologia Estrutural em Kurt Lewin. Petrópolis Vozes. 1974. Hall, Calvin S., Norby, Vernon J. Introdução à Psicologia Junguiana. 17 edição. São Paulo Cultrix, 2020. Orney, K. Cultura e Neurose. Revista da Abordagem Gestáltica. Goiânia, V. 13, N. 1, p.
147.159, junho. 2007. Otersal, David. História da Psicologia. 4 edição. São Paulo MC Grau Rio, 2006. Bner, M. M. C. Moreira, M. B. Temas clássicos de psicologia sob a ótica da análise do comportamento. Rio de Janeiro, Guanabara Kogan, 2012. Jung, K. A energia psíquica. Petrópolis Vozes, 2002. Laplanche, J. Pontalis, J. B. Vocabulário de Psicanálise. 7 edição. São Paulo. Livraria Martins Fontes, 1983. Le Goff, J. Em Busca do Tempo Sagrado, Tiago de Varazzi e a Lenda Dourada. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2014. Marcelos, C. Objeto e Método na Psicologia, de Wilhelm Wundt e Edward Titchener, um estudo comparativo. Juiz de Fora UFJF, 2012. Martins, L. Silva, P. Mutarelli, S. A Teoria dos Temperamentos do Corpus. Hipocraticum ao século XIX, Memorandum 14. Belo Horizonte, Ribeirão Preto, abril 2008. Massimi, Marina. História dos Saberes Psicológicos. São Paulo, Paulus, 2016. Pavlov, Skinner. Escritos Escolhidos. 2 edição. São Paulo, Abril Cultural, 1984. Coleção Os Pensadores. Pena, Antônio Gomes. História das Ideias Psicológicas. Rio de Janeiro, Imago. 1991. Perls, F. A Abordagem Gestáltica. Rio de Janeiro, LTC, 1988. Predebon, José. Criatividade abrindo o lado inovador da mente, um caminho para o exercício prático dessa potencialidade, esquecida ou reprimida quando deixamos de ser crianças. 2 edição. São Paulo, Atlas, 1998. Rive, J. Motivação e Emoção. 4 edição. São Paulo, LTC, 2006. Rogers, Cal. Um Jeito de Ser. São Paulo, EPU, 1983. Rollinger, Robin, e Erna, Carlo. Christian von Ehrenfels. De Stanford. Encyclopedia of Philosophy, 2019. Rosas, P. O Dilema da Psicologia Contemporânea. Psicologia, Ciência e Profissão. Brasília, V. 30, NSPE, P. 4290, 10. 2010. Santana, L. Borba, A. Edward Chassi Tolman e o uso da aprendizagem latente do reforçamento como princípios explicativos. Acta Comportamentalia, Guadalajara. Universidade Guadalajara, volume 23, num. 2, 2015, pp. 199.211. Santos, L. Martins, A. A originalidade da obra de Georg Grodeck. Interface. Volume 17N. 44 Botucatu, Janeiro Mar. 2013. Sartre, J. O existencialismo é um humanismo. Paris, Les Editions Nagel, 1970. Schultz, D. P. Schultz, S. E História da Psicologia Moderna. São Paulo. Cultrix, 2002. Schultz, D. P. Schultz, S. E História da Psicologia Moderna. 4 edição. São Paulo. Cengage Learning, 2019. Skinner, B. F. Enjoy Old Age. S.I.
Grand Central Pub, 1983. Skinner, B. F. Sobre o behaviorismo. São Paulo Cultrix, 1974. Skinner, B. F. Sobre o behaviorismo. São Paulo Cultrix, 2006. Sociedade dos Psicólogos. Quem foi Charcot? Sobre a histeria. Blog. Os Psicólogos, 2017. Titchener, I. An Outline of Psychology. New York London D. Macmillan Co. 1896. Titchener, I. A Textbook of Psychology. New York London D. Macmillan Co. 1928. Weiss, M. Por onde anda o pequeno Albert e a ética comportamental? Boletim. Behaviorista, São Carlos, UFSCar, 2020. Vidal, Fernando. A mais útil de todas as ciências configurações da psicologia. Desde o Renascimento tardio até o fim do Iluminismo. E Jacob Vilela, Ana Maria Ferreira, Arthur Arruda Leal, Portugal, Francisco Teixeira Orgs. História da Psicologia Rumos e Percursos. Rio de Janeiro Now, 2010. 2, p. 4776. Watson, J. Clássico traduzido à psicologia como behaviorista V. Temas em Psicologia, Ribeirão Preto, V. 16, N2, p. 289.301, 2008. Zimmermann, D. Fundamentos Psicanalíticos. Porto Alegre Artmed, 1999.